Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 19 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 20 minutos. No Brasil, 6 e 20 da manhã. Essa sexta-feira selvagem, eu começo aqui pelo gráfico semanal. A gente voltou para baixo da MM200 no semanal. A gente estava prestes a desenhar um candle comprador para cima da MM200 no semanal e agora a gente está no Heikin Nash desenhando um doji, que pode ser uma reversão de tendência, e voltar a desenhar um corpo real para baixo aqui da MM200. Nesse momento, a cotação em 21.729, a MM200 segue ali no patamar de 22.953, ou seja, a gente está ligeiramente abaixo da MM200 nesse presente momento. Vamos ver se até domingo, né, na virada de domingo para segunda, quando a gente inicia o desenho do próximo candle semanal, a BTC consegue se fixar acima da MM200. E o que está tracionando essa queda da BTC é a força que o dólar norte-americano ganhou nas últimas horas. O dólar norte-americano, a força dele é medida por esse gráfico DXY. Obviamente não é possível medir o dólar contra o dólar, que o gráfico seria uma linha reta. É o dólar contra uma cesta das principais moedas. É o dólar contra o euro, o dólar contra o dólar australiano, enfim. É o dólar contra uma cesta das moedas mais poderosas do planeta. O dólar contra o iene. Nessa cesta não está o real. Mas enfim, o dólar ganhou uma atração aqui no DXY e agora a gente só vai encontrar um ponto de inflexão razoável aqui no DXY quando bater 109. A gente estava escalando, a gente tinha travado aqui nessa resistência em 106, mas aí rompeu com força. Agora o DXY, que é o dólar contra essa cesta das principais moedas do planeta, só vai encontrar um ponto de inflexão interessante em 108,90 a 109. Sempre que o DXY cai, a BTC ganha tração. E sempre que o DXY sobe, ó, quando a gente conseguiu ultrapassar essa média móvel de 200 períodos aqui no diário, vocês vejam que foi quando a BTC basicamente iniciou o seu mergulho mais profundo. Então existe uma correlação de inversão entre a força do dólar e a retração da BTC. Basicamente, no diário, a gente veio dar um beijinho na base da nuvem de Shimoku. E é bem provável que agora, na esteira da entrada do final de semana, a gente siga respeitando a base da nuvem. Nesse momento, a gente agulhou aqui, ameaçamos perder a nuvem de Shimoku no diário, mas é bem provável que na esteira do final de semana, em que o DXY o futuros com base no DXY não tem pregão, é bem provável que aqui a gente siga acumulando para aí sim eventualmente formar uma figura triangular para retomar essa canaleta virtual de alta aqui no diário. Ficou muito agressiva essa corretiva. Na projeção, a nuvem começou a ganhar um estreitamento, estava ganhando espessura, ficou mais estreita. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente protagonizou aqui agora um candle muito forte. A gente furou a lower. Se amanhã a gente seguir nesse patamar, a gente vai desenhar um corpo real de candle aqui para esgarçar a lower de cima para baixo. Se a gente conseguir voltar para um patamar acima de 22 mil e pouquinho, 22.200, 22.300, aí a lower vai se manter nesse patamar de 22.300, 22.400, e aí a gente vai basicamente retornar em direção à VWAP mensal, que segue ali em 23.600, 23.700. Vamos ver se a gente vai desenhar um corpo real para baixo desse patamar de 22.300, 22.400, esgarçando a lower, ou se a gente, no candle de amanhã, desenha um corpo real acima de 23.400, talvez 23.500. Vamos ver como é que vai ficar o desenho. Se a gente esgarçar a lower, é provável que venha uma sequência de Morobuzus. Aí a gente deve encontrar um ponto de inflexão aqui no patamar de 21 mil e pouco, onde estava a VWAP mensal do mês de julho, que seria a nossa próxima referência. Se perder 21.400,
aí vai testar 19, porque eu não acredito que vai acontecer. Então, tanto é que a gente travou hoje, na mínima, em 21.447, que era o patamar da VWAP mensal do mês de julho, que é o nosso suporte mais impactante. No gráfico das VWAPs, a gente basicamente está ameaçando perder a vigência dessa canaleta virtual de alta. Nesse momento, o corpo real aqui está avançando para baixo da nossa canaleta virtual de alta. Vamos ver como vai ficar o desenho dessa canaleta até o próximo candle, que vai ser na virada dessa madrugada de hoje para sábado, de sexta para sábado. No gráfico, no intraday, a BTC ficou feia, né? Com uma série de degraus aqui escalando para baixo. Vamos ver, até agora a gente não conseguiu retornar para a VWAP desde que a gente começou essas escadinhas para baixo. Até a última escadinha, vocês vejam que a gente segue esgarçando e ameaçando beijar de novo a lower. É preciso formar uma figura de acumulação para ensaiar um retorno em direção à VWAP no intraday, que segue ali em 22.400 e pouco, que é a lower da nossa banda de VWAP mensal, que está ali em 22.486. Bem, gente, na seara fática, as notícias dão conta de que o dólar ganhou tração contra essa cesta de moedas que eu reportei agora, o DXY, e com isso o mercado cripto dá essa mergulhada, já que há uma relação de inversão entre a força do dólar e a BTC. Quando o DXY ganha tração, o mundo cripto dá aquela corrigida, né? Uma relação diretamente inversa entre BTC e a força do dólar. Bitcoin cai quando o Fed opta por taxas mais restritivas. Essa tração que o dólar ganhou foi basicamente um efeito da ata do comitê do Fed, dando conta de que fica no radar um aumento de 0,75%. Vamos ver se o Fed vai efetivamente confirmar esse viés hawkish anunciado. E o Fed emite mais regramentos, né, e informações destinadas ao sistema bancário que opte por ofertar custódia de ativos criptográficos. Vamos ver como que a BlackRock agora, os institucionais de um modo geral chegando de forma pesada, vão influenciar nessa regulamentação não só do sistema bancário que vai ofertar custódia cripto, mas do sistema como um todo, porque até os gigantes do varejo agora e fintechs, enfim, uma série de setores vão começar a permitir a compra e venda e custódia de ativos criptos. Não é só o setor bancário. Diversos setores, até apps de vendas de passagem e hospedagem, já ofertam esse tipo de serviço contra criptoativos. Vamos ver como vai ficar a regulamentação disso como um todo. E o Jerome Powell confirmou que vai fazer um pronunciamento em Jackson Hole. O Jackson Hole é uma conferência econômica anual que acontece, e agora foi confirmada a presença do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Vamos ver o quão hawkish vai ser o discurso do Powell no dia 26 de agosto em Jackson Hole. Vamos ver como vai se desdobrar a interpretação dele em relação à ata do Fed, porque o que está acontecendo agora com o mercado é que o mercado está promovendo a própria interpretação da ata do comitê do Fed. Agora a gente vai ouvir diretamente do Jerome Powell no dia 26 de agosto o seu sentimento em relação às taxas de juros e o controle da inflação. E o aumento da inflação nos Estados Unidos está levando empregados já aposentados de volta ao mercado de trabalho. É uma consequência desse novo normal, que é a pressão inflacionária nos Estados Unidos. E a seca que está abatendo a Europa, não só aqui na Europa Latina, né? Espanha, Portugal, sul da França e Itália, mas a Europa anglo-saxônica também está vivendo dias terríveis com um calor escaldante e uma seca brutal que está fazendo o Rio Reno secar, e pode sim ser um desastre energético para a Europa anglo-saxônica, que depende também
da vazão desse rio para produzir energia hidrelétrica. E agora a Noruega disse que vai restringir a exportação de commodities energéticas em favor da Europa, porque lá também está sendo dura a crise energética. Enfim, e para completar o coquetel de tragédias energéticas, a Venezuela interrompe o embarque de petróleo em direção à Europa. Segundo o governo venezuelano, não lhes interessa mais trocar petróleo por dívida. Segundo o governo de Maduro, eles querem agora dinheiro ou combustíveis refinados, principalmente de produtores italianos, como a Jeep. Ou seja, num mundo Mad Max, quem tem um barril de petróleo é rei. E é isso que está acontecendo. Agora a Venezuela quer dinheiro, não quer mais negociar óleo com dívida. Ou seja, gente, a BTC só está respondendo a essa tração que o dólar ganhou. O dólar, a gente agora precisa ficar com um olho no dólar e outro olho nas criptos. O dólar ganhou uma atração. Agora eu estou no gráfico do DXY. O dólar ganhou uma atração muito interessante. É provável que o dólar só descanse aqui no DXY quando bater 108,9, 109. Então até lá é possível que a BTC fique lateralizando ou ameaçando agulhar ali para testar aqueles fundos que já haviam sido desenhados. Vamos acompanhar o DXY. Nesse momento ele não deve encontrar um ponto de arrefecimento até bater 109. E com isso é bem provável que a BTC siga ali lateralizando ou agulhando. No diário, basicamente, a gente veio visitar a base da nuvem. Na projeção, a nuvem que estava ganhando espessura agora ganhou um estreitamento na nebulosidade esverdeada, consequência dessa corretiva. Depois eu vou analisar com mais calma a canaleta virtual de alta que a gente estava desenvolvendo, que eventualmente pode perder a vigência. Já já eu vou analisar isso. Durante o dia, nas análises das outras altcoins, eu vou fazer essa análise. Mas, de um modo geral, a gente ainda está com uma ampla canaleta aqui vigente. Vamos ver se o próximo candle vai revogar esse desenho gráfico. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.